O TD é líder na produção de eventos online do Brasil, tá? Não é à toa que a gente tem um dos maiores eventos do mundo sobre transformação digital, com mais de 100 mil participantes, que você está acompanhando, inclusive, essa semana, né? Aqui o TD Web Conference. Agora com a Covid-19, todo mundo está precisando migrar para o digital, mas levar conteúdo de qualidade e atrair público exige o cuidado de especialistas, né? Até porque não adianta nada investir em um evento e ninguém assistir, certo? Se você precisa fazer seu evento e quer ter audiência qualificada, entre em contato com a gente pelo e-mail contato@transformaçãodigital.com. E aí pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo da TD Web Conference. Eu sou Igor Lopes, curador do evento, vou estar aqui com vocês nessas conversas todas que a gente está tendo aqui. E agora, minha conversa é com um amigo meu de longa data, Reinaldo Norman, que atualmente é CEO da Inovalab. Antes de tudo, Reinaldo, obrigado demais por falar conosco mais uma vez. Obrigado a você, Igor. Bom, quem quiser continuar essa conversa mesmo depois que ela acabar, nossos links dos LinkedIn estão aqui do lado, tem o chat também, pode deixar perguntas, dúvidas, sugestões e tem nosso canal do Telegram do Transformação Digital, por lá a gente está sempre também mandando mais conteúdos relacionados à transformação digital. E a conversa de agora, assim, para começar e situar todo mundo aqui, né, todo mundo ficar na mesma página, a Inovalab é uma escola, posso chamar de escola, né, Reinaldo? Que fica em São Francisco. Pode, escola da nova geração. Isso, que fica no Vale do Silício e recebe somente pessoas com menos de 22 anos, é isso? Isso. Por que vocês escolheram falar só com jovens atualmente, assim? Porque o sonho de todo adulto, na verdade, o Vale do Silício é meio que a Disneylândia do brasileiro adulto que gosta de inovação, né? Vai para aí para passear, visitar empresas e vocês focaram exatamente na juventude. Então, a gente resolveu falar com o jovem, Igor, porque a gente gosta de trabalhar com o jovem, porque eles estão naquela fase que eles estão descobrindo o mundo. Então, referências positivas, abrir a cabeça, a gente vê que dá muito mais impacto em jovens dessa idade, né, de 14 a 22, 23 anos, do que em adultos. E é um prazer enorme poder contribuir com a formação deles e mostrar para eles um pouco como que o mundo da tecnologia está funcionando. Você percebe uma receptividade diferente dos jovens hoje, quando eles estão aí, visitando as empresas, conhecendo coisa nova? Sim, na verdade a gente viu isso também, a gente sempre gosta de adicionar valor para os dois lados da moeda, né? O pessoal aqui do Vale prefere, na nossa visão, na nossa experiência, falar com jovens exatamente por causa disso, sabe? Tem uma questão emocional, obviamente, né? Alguém algum dia te ajudou na sua vida e isso é uma forma de give back, né? Mas eu acho que eles querem entender a cabeça desse jovem e eles veem que o que eles estão fazendo, né, as palestras ou as conversas que a gente tem com os jovens realmente faz efeito e dá resultado. Então, eu acho que as pessoas ficam mais felizes de falar com os jovens e doar o tempo dela para os jovens do que para adultos, para profissionais. Bom, o fundo é artificial, São Francisco, mas o Reinaldo tá lá mesmo, né? E assim, essas empresas todas, você vai levando os jovens para visitar as empresas. As últimas, eu estava acompanhando o Instagram de vocês, as últimas empresas que vocês levaram os jovens, tem Google, tem Lyft, tem... Bom, as grandes empresas todas do Vale, vocês levam, né? Tesla, e levam essas pessoas para lá para poderem conhecer um pouco mais da realidade das empresas. O que você tem visto de... Desculpa. Não, só complementando, assim, a gente leva nas empresas quando a gente tem alguém dessas empresas para falar de algum assunto sobre Sim. tecnologia que vai afetar a vida desses meninos. A gente não leva para as empresas assim só para conhecer a empresa. É muito mais para ouvir algum profissional daquela empresa falar sobre algum assunto, como inteligência artificial, carros autônomos e por aí vai. Exato, não é passeio, né? É para valer, é como se fossem Isso, aulas para essa turma. Isso que você tem exatamente. ouvido de mais legal, assim, que o pessoal tem colocado bastante na mesa, tem batido muito na tecla. Você falou inteligência artificial, acho que carros autônomos, né, pelo foco aí da Tesla e da Lyft que vocês têm ido. O que hoje se fala muito aí no Vale, que pode trazer de insights aí para as pessoas que estão falando sobre inovação, tentando levar a inovação para dentro das próprias empresas também? Então, eu vou falar sobre algumas tecnologias que eu estou vendo. Eu vou dar só um disclaimer que eu acho que é interessante para contextualizar. É o seguinte: a gente tende a superestimar a tecnologia a curto prazo e a subestimá-la a longo prazo, né? Um exemplo é o smartphone, né? Ou seja, a gente hoje, todo mundo tem um smartphone e o quanto que isso mudou o mundo, mas a gente não previu o smartphone ser o que ele é hoje. Mas a gente sempre teve aquelas visões futuristas, né, de videofones, desde a década de 70, 80, por aí vai.
Então, com esse contexto, obviamente, inteligência artificial é o grande foco de praticamente todo o Vale. Todas as indústrias estão sendo disrupted, né, por inteligência artificial. Eu acho que há duas áreas interessantes. A área de vídeo, imagens, né? Por exemplo, hoje a gente está vendo aqui uma imagem de fundo, né? Eu estou aqui, mas que é algo simples, mas que não era possível com os requerimentos computacionais de 2 anos atrás, por exemplo. Sabe? Não, e se falar assim, por exemplo, essa conversa que a gente está tendo também, né? Se for pegar um tempo atrás, imagina, você tem que alugar um horário em satélite para poder fazer uma conexão, né? Hoje você faz de graça, enfim. Não, exato. Nesse caso, eu estou falando especificamente de inteligência artificial. Por exemplo, aqui está detectando que eles chamam de edge detection, né? Então, por exemplo, o fundo que está aqui atrás, ele não precisa de nenhuma iluminação especial. Eu estou em casa, né, como todo mundo na quarentena, e funciona. E isso está acontecendo com vídeos também. Hoje a gente pode gerar pessoas. Tem um site que chama thispersondoesnotexist.com, que basicamente você dá reload e gera novas faces que são indistinguíveis de pessoas reais. Os deepfakes da vida, né, como você sabe muito bem, etc. Então, eu acho que uma área que está acontecendo agora e que vai afetar muito em breve, nos próximos 5, 10 anos, é a produção de conteúdo. A gente vai ter, eu vi até hoje, ontem, antes de falar com você, um app para o Zoom que coloca o Elon Musk como um participante e com a sua voz. Você pode falar e em tempo real ele modifica o rosto do Elon Musk, obviamente a voz não é a mesma, né? Mas falando em tempo real. Então a gente vai ver muita coisa fake, né? Obviamente tudo pode ser usado para o bem e para o mal, mas também muita coisa legal. Por exemplo, as agências de publicidade não vão mais precisar de contratar atores para propagandas em revistas ou outdoors, etc. Você pode gerar um ser humano hoje exatamente igual, indistinguível de um ser humano real. Nesse caso, você detona o mercado, né, também. O mercado tem que se reinventar. Tem os dois lados, exatamente. É bom para as agências, por exemplo, ruim para os atores, né? Que estão fazendo isso. Então, a gente tem que aprender que a tecnologia ela vai beneficiar uns como tudo e prejudicar outros. E os que são prejudicados, a gente tem que pensar coletivamente como que a gente pode ajudá-los a se reinserir no mercado. Então essa área é uma área simples, né, que parece óbvia e é óbvia, mas que está mudando muito rápido. Então assim, a gente vai, em 1 ou 2 anos eu vou estar conversando com você aqui na face de outra pessoa, sem as pessoas saberem, com a voz também modificada, sem saberem quem eu sou. Ou quem sabe com o recorte perfeito também, né? Exatamente. Segunda coisa, obviamente, que se falou muito e se perdeu fôlego nos últimos 2 anos são carros autônomos, né? Aquilo que eu falei no início de a gente superestima a curto prazo e subestima a longo prazo. Minha visão é que esse ano, no final desse ano, início do ano que vem, a Tesla será a primeira empresa a ter um carro, vamos dizer, não 100%, mas uns 90%, 95% autônomo, inclusive em cidades, em situações bastante complexas, pela maneira que a Tesla está tratando o problema. Que basicamente é o seguinte, todos os carros da Tesla hoje, que são cerca de 1 milhão, que estão nas ruas, possuem um hardware de autonomia, né? Para dirigir autonomamente. E eles estão gerando uma enorme quantidade de dados para serem tratados nos servidores da Tesla. E, por exemplo, suponha que passa uma senhora de cadeira de rodas na frente do carro, que que a gente chama aqui de corner case, né? Que é algo não previsto, vamos dizer assim, nas simulações. O que acontece hoje é que automaticamente o usuário que está usando o autopilot ele provoca um disengagement, né? Ou seja, ele retoma o controle do carro. E o que acontece? Nesse caso, a Tesla trata isso como erro. Ela manda para toda a frota do mundo todo da Tesla procurando imagens semelhantes. Vamos ver se a gente acha aqui uma velhinha na cadeira de rodas. E essas imagens todas alimentam uma rede neural nos servidores da Tesla que vão tratar esse tipo de corner case. Então, em 1 semana, em 2 semanas, toda a frota de carros da Tesla aprendeu com aquele corner case, com aquela exceção à regra, e vai ser capaz de reagir numa situação dessa. Então, esse approach deles é um approach exponencial.
que demora a dar resultado, mas eu acho que pro final desse ano, pro início do ano que vem, a gente realmente vai ver a Tesla pular na frente dos outros. A gente fica falando isso, né? Tipo, beleza, é coisa para daqui 5 anos, coisa para daqui 10 anos. Você tá falando do fim do ano, mas aí no Vale, você anda pelas ruas, você encontra carro autônomo o tempo inteiro, né? Os carros do Google, os Sim. carros de outras empresas, Waymo, enfim. Já é parte da vida das pessoas, né? Já é parte, mas ainda está num. É como se agora os carros autônomos eles estivessem no processo de aprendizagem. É como se a gente tivesse feito um mapa para eles e falado assim: ó, vocês rodam aqui no meio desse mapa e vocês sabem o que tem. O approach da Tesla é um approach de aprender mesmo o que está acontecendo e usando só câmeras, né? Não usando aqueles sliders, né? Que são os radares com laser que joga um laser e aquilo volta para escanear o mundo em 3D. Então eu acho que, assim, eu não tenho ações da Tesla, não tenho, sou só mesmo um estudioso, assim, do assunto. Eu acho que o approach da Tesla, que é contrário de toda a indústria, ele vai trazer benefícios esse ano. As pessoas vão falar assim, uau, nunca imaginava que isso ia acontecer. Tem uma outra coisa que eu acho que está acontecendo, assim, a gente estava falando que antes de gravar, né, videoconferência, lives o tempo inteiro, acho que as pessoas estão encontrando outras maneiras de se relacionarem. Eventos, eu acho que é um setor que está sendo muito impactado nesse momento. As pessoas estão entendendo como fazer eventos daqui para frente. Mas quando a gente integra isso à realidade virtual, ao 5G, que já é realidade aí também, que está chegando por aqui, a gente começa a pensar em possibilidades incríveis, né? Por exemplo, se pega o exemplo do Brasil hoje, não sei se você está acompanhando, mas os sertanejos todos fazendo live aí para 3, 4 milhões de pessoas seguindo, né? Assistindo em tempo real. Se a gente pega isso aliado à realidade virtual e uma conexão boa, você pode sentar na primeira cadeira, né, de um evento assistindo aquilo ali como se você estivesse na primeira fila. De repente, uma Ticket for Fun, assim, uma Time for Fun hoje, deveria estar pensando exatamente nisso, né, em se reinventar e nesse novo mundo. Como que eu vou continuar produzindo eventos, como que eu vou continuar ganhando dinheiro com eventos, com artistas nesse novo mundo? Não, eu concordo em gênero e número. Eu acho que depois dessa questão do vírus, algumas coisas não vão voltar ao que eram, né? Uma delas, provavelmente, é o setor de turismo e de eventos, né? São dois setores que eu acho que vão ser bem prejudicados. E o que você está falando já é uma realidade, né? Se você comprar um óculos Quest, né, que não tem fios, você já pode fazer isso no conforto da sua casa e assistir esses eventos, inclusive pelo YouTube. Né? Aqueles que transmitem em 3D ou mesmo os que transmitem normalmente. O que falta ainda um pouco é a evolução dos aparelhos, né, para que você se sinta mais confortável. Muitas pessoas têm ainda motion sickness, né? Tem vontade de vomitar, tem algumas questões que são relacionadas à tecnologia, velocidade, etc., que vão ser resolvidas nos próximos 2 anos. Então a hora agora é agora. Eu estava conversando, estava gravando com o Gustavo Caetano também da Sambatec, mais um mineiro, e aí ele estava falando como que a Sambatec começou a surgir ali, né? Ele chegou, ele foca, ele criou uma solução que é basicamente o YouTube para quem não quer usar YouTube, para quem quer ter mais controle dos dados e das pessoas que assistem aquele conteúdo. Então ele focou primeiro em emissoras de TV e diz ele que ele chegou um dia numa reunião lá para o diretor da Globo, olhou para o lado, um monte de fita na mesa e ele perguntando, peraí, mas o que é isso? É fita, são as fitas dos comerciais. Como é que você manda para emissora? Eu tenho que pegar aqui, o motoboy vem e leva para lá e, tipo, até hoje, até então, né, era motoboy. Você dependia de um motoboy pegar uma fita para levar para outro lugar. Ele falou, peraí, gente, vamos fazer um negócio diferente aqui, vamos transformar isso em digital. E hoje o mundo inteiro transmite publicidade para as emissoras através de uma solução que foi criada ali quando ele viu um problema real na mesa do executivo da Globo. Quantas pessoas trabalhavam na Globo naquele momento e não tinham parado para pensar numa solução melhor para aquilo que existia no momento, né? Então, assim, eu queria saber de você como que você pode alimentar esse tipo de pensamento dentro das empresas, né? Como que você pode fazer com que as próprias pessoas que estão ali pensem em soluções mais eficientes para o que elas fazem no dia a dia. Tem alguma coisa que dá para tirar de insight das empresas daí? Tem, cara, tem várias coisas. Uma delas é uma questão, a principal delas é a questão cultural. Tudo isso que você está falando depende da cultura da empresa. Quando você está numa posição de monopólio ou de oligopólio ou do market share muito grande, geralmente é aquele velho ditado, né, que a gente fala assim, time que está ganhando não se mexe, né? Deveria ser o contrário, time que está ganhando se mexe. Na verdade, isso é a principal razão dessas empresas não verem o óbvio, né? O YouTube foi lançado em 2006.
né? 2005, na verdade. Ele foi comprado pelo Google em 2006. Então não é um negócio de 2 anos atrás, tem 15 anos, exatamente. Mas como ela estava numa posição de poder, uma posição vamos dizer assim, quase monopólio, geralmente se pensa a curto prazo, se pensa nos 3 próximos meses, né, ou no próximo ano, etc., e acha que aquilo não vai atingi-lo. O mesmo caso a gente pode dizer da Abril, né, que ocorreu uma derrocada muito rápida. O meu conselho, o que eu vi, que eu acho que pode ser usado em qualquer empresa, é criar-se uma cultura de sempre estar aprendendo, de trazer corpos estranhos para a empresa. O dissenso, muitas vezes, ele leva à inovação. O consenso, muitas vezes, não leva à inovação. Então, eu estou dando esse exemplo, por exemplo, as empresas grandes, elas devem contratar gente com uma visão totalmente diferente e, muitas vezes, antagônica ao business model atual delas. Por quê? Porque elas vão ser canibalizadas de qualquer maneira. E como diria muito bem Steve Jobs, é melhor a gente mesmo canibalizar, né? No caso do iPhone versus iPod, né? Tem aquela dicotomia, mas nós vamos lançar algo que vai destruir nosso cash cow, né? Que era o iPod. Aí ele falou assim, melhor a gente canibalizar a própria Apple do que a gente ser canibalizado pelo concorrente. Então, essa cultura ela é fomentada do topo. É uma cultura que geralmente as empresas hoje elas têm um departamento de inovação, elas fazem um spin-off, é um começo, mas o ideal é que isso seja permeado em toda a cultura da empresa, e que o dissenso e ideias novas não sejam apagadas ou censuradas, ou que a empresa não seja tão hierarquizada em termos de ideias, de processos, sabe? E eu acho que isso vem muito da cultura de startups, cultura de experimentação, cultura do Vale do Silício. E deve haver pouca interferência nisso, porque muitas vezes ideias que parecem ridículas hoje se tornam negócios multibilionários. O exemplo é o Airbnb, né? Em 2010 eu achei que o Airbnb era uma loucura, como a maioria do mundo, e hoje ele é uma das maiores empresas do mundo. Ok, foi afetado agora pelo Covid, mas vai sair dessa. Mas o ponto é que a censura e a hierarquia, na minha visão, ela destrói a inovação. Então, como as empresas podem fazer isso? Eu acho que elas podem fazer isso através de uma mudança cultural, que não é fácil. Tem que trazer corpos estranhos e tem que mudar o balanço de poder da empresa. Uhum. Eu acho que para quem quiser aprofundar mais nesse tema, assim, a trilha de pessoas, gestão e cultura fala muito disso, principalmente de representatividade, diversidade também nos times, a importância de tudo isso, como criar uma cultura de inovação. Mas tem um caso também aqui na curadoria, que é exatamente isso que você falou, a Philip Morris. Philip Morris fabrica cigarro, né? E agora o novo slogan deles é Designing a Smoking Free Future, tipo, eles fazendo um futuro sem cigarro, sem fumaça. Eles são o Steve Jobs agora, né? Eles se matando para criar uma outra empresa que eles ainda não sabem qual não sabem qual produto eles vão vender, mas nesse momento eles estão trabalhando ali redução de danos, né? Cigarros que causam menos danos para a pessoa, até porque também você não pode simplesmente abandonar seu cliente de uma hora para outra e falar, pronto, agora você não tem mais cigarro, né? É muito parecido com o que as empresas de petróleo estão fazendo também, né? Hoje, por coincidência, ontem para hoje, o petróleo foi a menos 40, negativo pela primeira vez na história. E eu acho que as empresas de petróleo já começaram mais uma década já, muito mais como marketing, mas agora eles têm que levar a sério a mudar para outras áreas, porque o negócio deles é energia, não é petróleo. Exato. Né? Então, vamos focar em energia. Igual, por exemplo, o Uber. O negócio deles não é só transporte, é mobilidade. Então, você pode ter restaurante, você pode ter outros tipos de serviço. Então, a Philip Morris, eu não sei muito bem qual é o negócio deles, mas eles têm que pensar em algo que seja maior, talvez, sei lá, um prazer, né? É por aí, eles ainda estão. Sim, é por aí, eles estão desenhando ainda qual é essa nova empresa também. Mas já estão chamando um monte de gente que trabalha com inovação para dentro, o pessoal da ONU para dentro. Quando você imaginou alguém da ONU trabalhando na indústria do cigarro, né? Do tabaco. Então, assim, é uma mudança cultural dentro da empresa para ela se matar e construir uma nova coisa que eles ainda não sabem o que é. Exato. Mas o problema que eu vejo é que essa mudança cultural, ela esbarra muito em egos, né? Principalmente de empresas de fundadores ou familiares. E assim, é difícil você chegar para alguém muito bem sucedido, tem uma empresa de 1 bilhão ou 2 ou 10, e chegar e falar assim, não, você está errado, você tem que mudar agora, né, o que você está fazendo. A pessoa vai rir na sua cara e falar assim, olha, né, eu sou uma das pessoas mais ricas do Brasil, ou mais bem-sucedidas, o que você sabe disso?
É um processo, vamos dizer assim, de humildade e de visão assim, de 10, 20, 30 anos para frente, entendeu? De colocar uma nova geração, não necessariamente de idade, mas de cabeça, né? Ou de background, que tenha noção do que a empresa vai ser daqui a 10, 20 anos, entendeu? E isso, infelizmente, passa por canibalizar parte do business atual, mas é melhor fazer isso do que morrer, né? Mas é muito difícil você pensar 10, 20 anos, né? A gente, quem É difícil. acompanhava, quem acompanhava o Canal Tech lembra muito bem do Reinaldo e a gente sempre falava sobre inovações lá em programinhas pro YouTube de lá. E a gente sempre terminava falando, como que você vê o vídeo, o mundo daqui 5 anos, daqui 10 anos. Naquela época já era difícil você fazer uma projeção de 5 anos, agora com a velocidade exponencial das coisas, do jeito que as coisas estão acontecendo, é Sim. mais difícil ainda. Então, como enxergar esse futuro dentro das empresas também? Será que Então, faz eu sentido acho você que o olhar muito, ponto. muito, muito longe? Ou você tem que fazer um planejamento mais a curto prazo também? Então, essa é uma excelente pergunta, assim, eu acho que o meu ponto maior não é saber o que vai acontecer em 10 anos, mas estar aberto que as coisas vão ser totalmente diferentes do que elas são hoje. Por exemplo, eu conversei há 5 anos atrás com uma empresa que fazia equipamentos agrícolas, tá? Basicamente é uma fábrica de equipamentos agrícolas. Na época eu falei com eles assim, olha, vocês vão ter que se tornar uma plataforma de software, de AI, para fornecer aos fazendeiros soluções, etc, etc. Né? E naquela época eles acharam que eu estava ficando maluco. E hoje eles estão fazendo isso e eles estão indo por esse caminho. Por quê? Porque software está entrando em todas as indústrias e as empresas que dominavam determinado setor, por exemplo, fazendo equipamentos, elas não necessariamente são competitivas mais se elas não tiverem plataformas aliadas à produtividade desses equipamentos. Então, eu acho que o ideal é que as empresas tenham esse pensamento, ó, vai mudar. Como ninguém sabe, vamos nos informar e vamos ter essa cabeça. Mas uma mudança cultural que as coisas vão mudar muito, independente da indústria. Mas o Reinaldo é bom de palpite, porque para quem não conhece também, lá atrás, décadas atrás, ele lançou o primeiro console de videogame portátil do mundo, né? Que era o Zibo. Que aí foi, Sim. 3G. inclusive. Hã? 3G, 3G, sim. E aí, isso foi antes de existir, por exemplo, o Android, né? Hoje é muito óbvio você pensar em joguinho no celular, naquela época não existia. Então, assim, como foi pra você, desde sempre, na verdade, você vem pensando de maneiras diferentes, assim, né? De como produtizar coisas de formas diferentes, começando pelo Zibo e seguindo por tudo que você já fez aí no Vale também. Como pensar desse jeito, assim? Onde buscar informação, onde buscar referência para desenvolver esse pensamento crítico e essa forma de enxergar o mundo? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu acho que parte é personalidade, né? Eu sempre fui uma pessoa que pensou fora da caixa desde pequenininho e sempre fui uma pessoa que não tinha vergonha de expressar aquelas opiniões ou de tentar coisas novas. Por você incutir isso numa estrutura empresarial, a melhor forma é trazer pessoas que têm uma visão, vamos dizer assim, diferente, mas, né, vamos dizer assim, fora da caixa do que as pessoas que estão lá e tentar balancear isso dentro da empresa. Obviamente, você trazer coisas novas muito cedo ou muito tarde dá na mesma, o prejuízo será enorme. Então, ter alguém que consiga transitar no mundo novo e no velho, mas ter dois tipos de times vamos dizer assim, que se conversam, pensando, obviamente, no curto e médio prazo, mas também a longo prazo, sabe? E a longo prazo incutir essa mentalidade de não apaixonar com a solução, apaixonar com o problema, que eu sempre falo para os meninos. Você não sabe se a solução vai mudar para determinado problema. Mas se você focar no problema, essa solução vai mudar e você nem vai ver. Mas muita gente se apaixona com a tecnologia, com o produto, com a tradição ou com a solução e não com o problema. Perfeito, Reinaldo. Mais algum insight, alguma coisa que você acha que é válido falar para o pessoal que está aí trabalhando com inovação dentro das empresas hoje? Bom, a minha visão, trabalhando com jovens agora já há algum tempo, né, basicamente o que eu faço é mostrar para os jovens o que está acontecendo no mundo e como eles podem se adaptar. Deem espaço para os jovens. É inacreditável, e eu era um cético em relação a isso antes de trabalhar com os jovens, a capacidade de visão, de produtividade, a inteligência e o preparo dos jovens hoje da nova geração. Eu recomendaria a todas as empresas começarem a fazer estágios ou programas de trainee ou contratar jovens desde 15 e 16 anos de idade. Dar autonomia para esses jovens, para eles trazerem coisas novas e trazer uma visão diferente para a empresa. Soa como um pecado, né, falar isso hoje,
na estrutura hierarquizada das empresas, mas o que eu vejo é que a gente vai cada vez mais estar na mão dessa nova geração. Então, por que não ajudar essa nova geração a entender também os preceitos, né, na nossa geração, vamos dizer assim, do que funciona, e dar autonomia para eles criarem novas soluções. Então, a minha recomendação é esse: trabalhem com jovens, a partir de 15 a 16 anos, por incrível que pareça. É o que está acontecendo aqui. Tem programas de estágio aqui na maioria das empresas para jovens de 15 a 16 anos, a partir de high school. Legal, mas eu acho que o principal você falou aí que é dar autonomia para esse cara, né? Exatamente. Não adianta contratar um jovem com aquele discurso bonito e chegar lá, uma Ele pessoa virar, de 20 anos de casa, ficar falando: nossa, você não sabe nada, não é assim que funciona, não é assim que essa empresa foi criada. Dê autonomia, mentore, mas não entre no mérito, deixe as pessoas voarem, sabe? E isso deveria acontecer a partir da educação do ensino médio das universidades, que não acontece também, mesmo aqui nos Estados Unidos. Com certeza. Bom, Reinaldo Norman, CEO da InovaLab. Quem quiser continuar essa conversa, nossos links dos LinkedIn estão aqui. Tem o chat também, pode deixar perguntas, dúvidas, e tem sempre o canal do Telegram do Transformação Digital. Por lá a gente está sempre dando mais dicas, entregando mais conteúdo para vocês. Reinaldo, mais uma vez, muito obrigadão por falar conosco. É sempre bom. Obrigado a você, Igor. Prazer. Valeu, cara. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Neste momento, sabemos o quanto é importante fazer a nossa parte. O coronavírus ameaça nossa saúde, empresas e empregos. E em meio a tantas dificuldades, é preciso solidariedade e união. Queremos preservar empregos, continuar a atender a população e manter investimentos. Porém, gostaríamos de fazer mais. Para isso, precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com poder para tomar decisões. CNC, federações, SESC, SENAC. Trabalho a favor do Brasil.